Boa noite, meus amigos. Voltando com mais um vídeo aqui no canal. Meus amigos, hoje eu quero falar sobre filhos sendo presentes de Deus, tá certo? Eu quero que você preste bem atenção nessa mensagem. Filhos presentes de Deus. Quero convidar você desde já a abrir sua Bíblia no Salmo 127. Salmo 127, versículo de 1 a 5, que diz o seguinte: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados sono. Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. E bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não será confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Então, meus amigos, o foco nosso hoje é o versículo 3, que diz que os filhos são a herança, presentes de Deus. Mas eu quero explicar cada um desses versículos, tá certo? O versículo 1 diz que se o Senhor não edificar a casa. Essa palavra casa pode ter dois significados. Pode ser a casa física, aquela casa que nós moramos, pode ser o local de habitação, mas casa também pode ser a família. Então, se o Senhor não edificar a casa, ou seja, se a nossa família não estiver sendo edificada por Deus ou em Cristo, nós estamos edificando a nossa casa espiritual, a nossa família em vão, porque Deus não está sendo colocado em primeiro lugar. Então, se o Senhor não edificar a casa, a questão não é edificar a casa ou não edificar. A questão é quem está na direção da edificação da sua casa. Quem é que está à frente da edificação da minha casa espiritual, da minha família? Quem está à frente? Então, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então não adianta nada eu estar trabalhando para ganhar dinheiro e proteger minha família, eu dar o melhor para minha família, se Deus não estiver em primeiro lugar. Então, em primeiro lugar é Deus. Por isso que o versículo aqui, o salmista está dizendo que se o Senhor não edificar a casa, se eu estiver edificando a minha casa pela minha própria conta, eu estou trabalhando em vão, estou edificando em vão. Então, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam sentinelas. Então presta atenção. A casa está dentro da cidade. Essa cidade deve ser a nossa cidade celestial. A Jerusalém celestial. Então, mas colocando cidade como uma edificação comum, se você voltar para o passado, você vai ver que as cidades antigas, como Jerusalém e outras cidades fortificadas, elas tinham um muro de 30 metros de altura, podendo chegar a 6 metros de espessura às suas paredes. A cidade de Jericó, por exemplo, a prostituta Raabe morava em cima do muro. A casa dela estava no muro da cidade, porque os muros eram altos e os muros eram largos, podia passar 2 carruagens ao mesmo tempo. Então, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam sentinelas. Sentinelas são os guardas que ficam na torre, que estavam de prontidão, vendo se não via nenhuma nação inimiga. Se viesse alguma nação inimiga, eles tocavam a trombeta, para que o povo da cidade se preparasse para a guerra, para que a nação inimiga não viesse e pegasse-os de surpresa. Então Deus deve ser o atalaia que guarda a nossa cidade. Deus deve ser aquele que edifica a nossa casa. A nossa família deve ser edificada em Deus, em Cristo. Então, se você conhece a Bíblia, você vai ver que muitas vezes Israel, sendo forte, eles eram derrotados
quando a cidade não era guardada por Deus. Toda vez que Israel estava em pecado, em rebeldia contra Deus, eles perdiam guerras. Mas também toda vez que Israel era fiel a Deus, ou pelo menos procurava guardar alguma coisa da lei de Deus, obedecer a Deus, mesmo um exército grande era um derrotado diante de Israel, seja por Israel, ou seja pelo anjo do Senhor. Versículo 2: Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus. Você, então se você, meu amigo, acorda cedo demais para trabalhar, se você dorme tarde demais porque trabalha demais, se você nem para repousar, se tudo isso não tiver um objetivo para Deus, Deus está dizendo que você está trabalhando em vão. Inútil você será levantar de madrugada. Então você pode levantar de madrugada, se isso você estiver fazendo para Deus. Então inútil você será levantar de madrugada, dormir tarde, dormir à meia-noite. Ah, por que eu estou dormindo tarde? Eu estou mexendo no celular. Isso é inútil. Reartar o pão de dores. Por quê? Porque assim dá ele ao seu amado sono. Então tem gente que perde o sono pensando no dia de amanhã, como é que vai fazer para dar o melhor para sua família, para dar uma roupa melhor, um carro melhor. Não se preocupe com isso. Tem pessoas que perdem o sono. Deus fala, fique tranquilo, porque se você deixar eu edificar a sua casa, você deixar eu ser o atalaia da cidade, você pode dormir em paz. Enquanto você dorme, eu preparo o pão seu de amanhã. Versículo 3, que é o versículo chave. Eis que os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Então a herança você sabe que é aquilo que você recebe de graça sem fazer esforço algum. Tem vários versículos aqui que eu podia citar, mas o vídeo vai prolongar, então eu vou só tentar explicar cada versículo. Então os filhos são a herança do Senhor, o presente. E herança você não paga nada para receber. O que eu faço para... Quanto eu pago para adquirir uma herança? Nada. É minha por direito. Então os filhos são a herança do Senhor. Você conhece alguém que abre mão de uma herança? De um dinheiro? De um imóvel? De uma casa? De um carro? Ninguém abre mão. Mas por que então que os crentes são os únicos aqui na terra que abrem mão dessa herança de Deus, que são os filhos? Veja que quem não quer ter filho hoje são os crentes. Se você vai, por exemplo, nos países muçulmanos, eles querem 7 filhos, querem 10 filhos, querem ter vários filhos. Todos eles são doutrinados na sua fé. Mas nós, como crentes, nós não queremos filhos. Nós não queremos receber o presente de Deus. Os filhos são heranças, são presentes de Deus. E o fruto do ventre, o seu prêmio, o seu galardão. E os crentes hoje não querem ter filhos. O crente não quer ter filho. Mas a pergunta que eu faço é por que muitos casais hoje não querem ter filhos? Por que casais não querem ter filho? Porque o filho vai atrapalhar a relação do casal. O casal não vai poder mais ir para o shopping, fazer viagem para a praia, que o filho vai atrapalhar, vai dar gasto. Uma vez um amigo meu, no passado, ele dizia uma frase que eu lembro até hoje, até eu anotei. Você sabe por que os casais hoje, principalmente os crentes, não querem ter filhos? Guarde bem essa, porque filhos não dá lucro. Verdade, filhos não dão lucro. Pelo contrário, filho dá prejuízo, e muito prejuízo. Então filho não dá lucro, dá prejuízo. E filhos podem atrapalhar, tirar a liberdade do casal. Então os crentes estão abrindo mão de receber presentes de Deus, herança de Deus. Versículo 4. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Então nosso filho deve ser flechas usadas, atiradas ao alvo que é Cristo. Paulo diz que Cristo é o nosso alvo. Então nós devemos ser esse homem poderoso, e nossos filhos são essas flechas que devem serem atirados a Cristo. Versículo 5. Bem-aventurado é o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Agora a pergunta é,
quanto mais, o que diz aqui é que quanto mais filhos, mais bênçãos de Deus, mais presentes. Agora a pergunta que eu faço é: nós temos sido esse homem poderoso? Nós temos enchido a nossa aljava? Então, meus amigos, eu já venho falando já de alguns anos que a religião predominante do mundo, pode ser que eu esteja errado, eu quero estar errado, vai ser o islamismo, porque eles querem filhos e eles conseguem doutrinar os seus filhos na fé. Os crentes hoje, os cristãos, denominados cristãos, seja o evangélico ou católico ou outros que se denominam cristãos, eles não querem filhos. E também nós não conseguimos doutrinar nossos filhos na fé verdadeira. Mas a pergunta é: temos sido esse homem poderoso? Temos enchido a nossa aljava? Filhos devem ser para nós como presentes. Meu filho mais velho chama Natanael, que é presente ou dádiva de Deus. Então, quero agradecer a você desde já que me acompanhou até aqui, você que é inscrito no canal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu joinha de gostei para ajudar o canal aí. Se você não é inscrito e gostou desse vídeo, deixe seu like aí também de gostei, se inscreva no canal, aperte o sininho aí, assine o sininho para você receber as notificações do canal, tá certo? Faça também seus comentários aí que eu vou responder, ou então mande sugestão de vídeos sobre assuntos, tá certo? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe a vida de cada um. Forte abraço a todos.